Amém. Graça e paz a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, gente, quando um pregador normalmente vem para pregar, ele precisa estar atento a alguns sinais. A gente sempre vai pedindo a Deus que sinalize se aquilo que nós colocamos, né, que o pregador coloca no coração, se está alinhado com aquilo que a igreja precisa receber. E numa das canções que me sinalizou a resposta é: usa-me, eu sou o teu milagre, usa-me, eu quero te servir. Aquilo que parecia impossível tornou-se viável. Eu preciso que você abra a sua Bíblia, o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 15, o capítulo 16, versículo 15, perdão. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Repita comigo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, ó Deus, que toda distração, que tudo aquilo que possa tentar impedir a semente de não apenas germinar, mas de se tornar produtiva, seja repreendido agora pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, continua falando conosco, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Às vezes, quando ouvimos um texto como esse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, podemos ter a sensação que pouco tem a ver conosco, que este texto é um texto direcionado aos missionários, aqueles que irão viajar, que precisarão conhecer novas línguas, adquirir hábitos e técnicas de evangelização, para aquelas pessoas que foram comissionadas por Deus para romperem as barreiras. Missionários em nações não alcançadas, aqueles que fazem missões em ambientes de mendigos, eles fazem missões no ambiente do cárcere. Mas eu quero ampliar um pouco mais isso e lembrar a você que a palavra mundo, ela tem algo muito particular a ver com você e comigo, pois cada um de nós trazemos a representação do nosso mundo aqui. O seu mundo não é o mesmo que o meu. Ué, pastor, como assim? Seus vizinhos são os mesmos meus? Não. Sua família é a minha? Não. Certo? Suas amizades são as mesmas minhas? Não. Isso define seu mundo. Esse ambiente é um ambiente cujo qual você foi alcançado para que você possa transformar. A proposta da igreja é exatamente essa. Por que você acha? O que o apóstolo Ezequiel descreveu é um período de 35 anos. Isso não aconteceu da noite para o dia. Pessoas foram sendo alcançadas, e à medida que pessoas de outros mundos foram chegando, a igreja foi indo para outros bairros, para outros estados, outras cidades, para outros países,
Foi o que ele narrou aqui. E por que isso chegou onde chegou ou está avançando? Porque a cada dia que passa, novos mundos, eles estão recebendo a palavra de Deus. É estranho a gente usar a palavra mundo assim, mas é desse jeito que eu quero que você entenda. O seu mundo precisa mudar. Ele é o ambiente que você trabalha. Ele é a sua vizinhança, certo? Ele são as pessoas que você conhece, e eu não vou mudá-lo não, eu nem conheço esse pessoal. Quem conhece é você. E é você que vai ter que ser usado para mudar esse mundo. É isso que a igreja faz. Aliás, eu tenho descoberto, apóstolo, que nós não viemos à igreja para ser salvo. Nós já fomos salvos como recebemos Cristo Jesus. Então por que é que a gente continua indo para a igreja mesmo depois de ser salvo? Porque se nós não estivermos aqui, o pessoal não vem. Eles têm que vir para nós mostrarmos para ele aquilo que nós recebemos, para eles irem levar. É assim que funciona. É por isso que nós estamos aqui direto, na igreja, oferecendo a outras pessoas aquilo que nós já recebemos em nome de Jesus. Então eu preciso fazer com que você entenda isso hoje, para que você possa ir para o seu mundo, tá certo? Vá para o seu mundo, prega o evangelho a quem? A toda criatura. Isso, a criatura que você gosta, a criatura que você não gosta, entendeu? Tem gente que você gostaria que fosse para o inferno, mas não pode, entendeu? Tem uns parentes seus que você olha e diz: pastor, tomara que a gente não lembre que é parente, senão vai ser difícil viver no céu. Mas é importante que venhamos entender isso. Então eu vou te mostrar. Você não precisa abrir, eu quero que você olhe para mim, eu quero a sua atenção. Eu vou usar o texto bíblico, mas eu preciso que você preste atenção em mim, porque seu papel é sair daqui para mudar seu mundo. Diga para quem está do seu lado: vai mudar seu mundo. Isso aí. Vá mudar seu mundo. Repita de novo: vá mudar seu mundo. Agora, para ficar mais pessoal, diga assim: eu vou mudar meu mundo. Isso. Olhe para mim agora. Jesus está arrebanhando um grupo de homens com o propósito de mudarem seu mundo. André é um dos primeiros a reconhecer isso. Ele era um dos discípulos de João, um dos primeiros a serem alcançados pelo Evangelho no Novo Testamento. É o irmão de Pedro, André. É André que fala para Simão que tinha encontrado Jesus. Um grupo de homens está sendo formado, montado, instruído para mudar o ambiente que eles frequentam. Eles são treinados para isso, bem preparados, é verdade. Mas muito mais do que alcançar esses homens, o que eles estão recebendo é muito maior do que eles possam imaginar. Eles têm um modelo mental de que a salvação é apenas para os judeus, o povo escolhido. Eles ainda não têm um entendimento de que isso vai mudar, que Jesus vai dar uma amplitude muito maior a isso, e todos aqueles que receberem a Cristo como Senhor e Salvador, receberá desta atitude o poder de serem feitos filhos de Deus. Romper com isso seria um grande desafio para todos os discípulos. Todos eles tinham sérios preconceitos quanto a algumas coisas. Era uma visão muito limitada. Chega um determinado momento que Jesus precisa ampliar isso. E ele descobre que seus discípulos não estão preparados para irem a todo mundo. Ele vai precisar de mais gente, como o apóstolo Paulo mais à frente, indo para o mundo que Pedro não conseguiu alcançar. Ele vai precisar de uma série de pessoas ao longo da história, e dentre elas,
o projeto Vida Nova, certo? Que traz consigo suas características, suas peculiaridades, que conseguiu se comunicar com mais eficiência, com mais eficácia, com um grupo de pessoas. E não tem nada de errado nisso. É o mundo do projeto Vida Nova, louvado seja Deus. Mas eu vou te apresentar 2 exemplos. No Evangelho de João, no capítulo 4, uma história bem estranha vai acontecer. Diz mais ou menos, se você gosta de acompanhar, eu vou ler bastante, mas vou falar pouquinho. É só para você sair daqui. Ó, João capítulo 4. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos que João, ora ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria, numa cidade chamada Sicá, junto à herdade que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta, era quase meio-dia. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse Jesus, dá-me. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse Jesus, dá-me de beber. E ela disse, como tu, sendo judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre parênteses, porque o judeu não se comunica com o samaritano. Fecha o parênteses e bota uma pontuaçãozinha. Jesus disse, mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, tu é que me pedirias e eu te daria da água viva. Ela falou, o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, como também toda a sua família e todo o seu gado. Jesus disse, mulher, aquele que beber desta água tornará ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará um manancial que salte para a vida eterna. Ela gostou da conversa e falou, Senhor, onde pois o senhor tem desta água? Me dê um pouco aí, para não tornar aqui para apanhar. Jesus falou, faz o seguinte, vai lá e chama o seu marido. Ela falou, marido? Eu não tenho marido não, moço. Ele disse, bem disseste, em verdade não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu. Ela falou, nossa, que vergonha, veja que o senhor é profeta. Mas nossos pais disseram que nesse local é o lugar de adoração. Vocês dizem que Jerusalém é o local da adoração. Ele disse, ora vem, que nem nesses montes nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e é verdade. Mais à frente um pouquinho, para a gente ganhar tempo, a mulher deixa o cântaro, sai correndo para a cidade. Os discípulos estão chegando das comprinhas que fizeram, e olha que coisa fantástica. Jesus vai a Samaria. Não era um local muito agradável para os judeus. Havia um litígio, uma briga, né, entre eles. Eles não gostavam de se misturar. Isso é uma coisa antiga entre eles. E agora Jesus vai passar por Samaria. Chega em Samaria com seus 12 discípulos, para perto do poço do Jacó, e fala para os 12 homens. Quantos homens? Vamos fazer compra lá no supermercado de Samaria. Ô gente, peraí. Tinha quantos homens com Jesus? Não, com Jesus. Com Jesus 13. Beleza, matemática. Quantos homens foi fazer compra? Ó, vamos lá. Tinha 13 homens. 12 foram fazer compra, quantos ficou? Então, os 12 foram comprar comida para quantos? Ah, agora sim. Ô gente, seja franco, o homem é lesado, mas mandar 12 fazer compra para 13 é gente demais para esquecer. É ou não é? Porque o homem é assim, o homem, se a senhora tem um, a senhora tem que saber. É um negócio difícil. Eu lembro da história da mulher que olhou para o filho, 5 anos de idade, começou a desconfiar que o filho não era nem dela nem do marido. 5 anos de idade. Falou, esse menino esquisito, não parece comigo, não parece com o pai. Fazer um teste de DNA nesse garoto. Foi lá, colheu e fez escondido do marido o teste de DNA. O resultado chegou. O menino não era filho nem dela nem dele.
5 anos criando o garoto. Ela ligou para o marido desesperado e falou: meu amor, tem uma bomba para te falar. Ele falou: o que que é? Esse menino não é meu filho nem seu. O marido tranquilo falou: nossa, você é muito esquecida. E ela falou: esquecida por quê? Ele diz: você não lembra que nós estávamos saindo da maternidade, o menino se sujou todo, se cagou todo? E você falou comigo: volta lá e troca o garoto? Eu fui lá, deixei o cagado, peguei o limpinho. É lógico que isso não aplaude, não. Doze homens vão fazer compra para 13. Por quê? Por que será que Jesus diz: eu quero ficar sozinho? Será que ele quer orar? Será que ele quer um momento a sós com o Pai? Por isso? Não. Ele quer um momento a sós com uma pessoa. Ele quer ter uma conversa em particular com uma pessoa. Não pode ter a interferência de ninguém. Ela pertence ao mundo que Jesus quer mudar. Ela pertence ao mundo que Jesus quer transformar. E não tem ninguém, certo, nos seus discípulos, que possa ir tão bem neste mundo como esta mulher pode ir. Ela é famosérrima, quase uma influência digital, uma dona. A fama não é boa não, hein? A dona é bagunçada, entendeu? Sabe? 5 homens, já está no 6º. Uma mulher para gostar de homem, Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Isso é quase um furor uterino. Essa dona bagunçada, uma dona. Sim ou não? Sim ou não? Seja em qualquer nação, a mulher com um montão de histórico desse de homem. 1 homem, 2 homens, 3 homens, parece coelhinho da Páscoa. Certo? Uma mulher. Lá estava ela. Ela queria a mesma coisa que você. Porque todos nós estamos buscando a mesma coisa, querido. Não se engane, ser feliz. Todos nós estamos procurando a felicidade. A pergunta é: onde ela está? Descubra o endereço dela. Você achou que ela está no dinheiro? Vá para lá. E se você acha que está no dinheiro, está me dizendo que os alfaviles da vida não tem ninguém feliz. A felicidade que todos nós procuramos está no mesmo lugar, em Cristo Jesus. É isso. Mas a dona está atrás dos homens, tá beleza. Jesus senta lá no pocinho e está esperando a dona. Ela não sabe que ele marcou um encontro com ela, porque você talvez não saiba que ele marcou um encontro com você aqui nessa noite. Talvez você pense que veio aqui porque você quis, porque é festividade, porque alguém te convidou. Se fosse só isso, o inimigo tinha impedido você. Você está aqui porque ele marcou um encontro com você nessa noite, para dizer para você que há um mundo para você mudar. O mundo que o apóstolo não vai mudar, que eu não vou mudar, porque não é o nosso mundo, é o seu mundo. E você precisa sair daqui equipado para mudar seu mundo. É assim que funciona. Ele está lá sentadinho, quando quem vem? A dona. Uma cordinha, um cântarozinho para apanhar água. Quando ela olha para o poço, o que é que tem perto do poço? Um homem. Entendeu? Um homem. Ela gosta de quê? Isso. Me ajuda a pregar. Ela gosta de homem. O que tem lá perto do poço? Um homem. O homem que ela está atualmente é compartilhado. Jesus vai falar: você está com um homem que nem é seu, tá? Estava tão ruim de achar homem que já estava compartilhando o homem. Ela olhou, mas aquele homem não serve, porque ele é judeu e ela é, puxa vida, não vai rolar. O que ela não sabe é que vai rolar.
O que ela não sabe é que ela vai encontrar o sétimo homem, o homem perfeito. Um homem que não quer seu corpo, quer sua alma. Um homem que não quer tirar dela prazer, quer oferecer a ela prazer e dar a ela um sentido na vida. O que ela não sabe é que aquele homem não é como os outros homens. Ele vai acabar com a vergonha, com a humilhação, ele vai dar sentido, vai dar direção. Coisas que ninguém pode fazer por você, ele pode. E lá vem ela. Meio-dia, quem é que põe a água meio-dia no Oriente Médio, pai? Apóstolo. Água quente. Horário de pegar água de manhã cedinho, madrugada fria. Pega uma água geladinha, bota no cântaro de barro, fica geladinha. Mas de manhã quem vai buscar água são as mulheres da comunidade. E as mulheres da comunidade não querem andar com essa dona que todo mundo pega. Essa piriguete. Entendeu? Fama ruim, ninguém quer ser visto. Marido nenhum quer sua esposa andando com essa dona bagunçada. Má influência. Então ela não pode ir de manhã, vai meio-dia pegar água quentinha. É o que deu. A culpa dela ir meio-dia é de quem? Das mulheres? Sim ou não? De Deus? A culpa é de quem? Isso aí. Falar dos outros é fácil. É dela sim, essa dona bagunçada. Mas quem é que está sentado perto do poço? Jesus. Jesus está precisando de uma missionária. Mas essa aí não vai servir, né, gente? Vidinha desse jeito assim. Cuidado com a sentença que você dá para os outros. Cuidado. Cuidado, você pode se surpreender. Amanhã ou depois, aquele que você dava por perdido teve um encontro com Jesus e vai estar nesse altar pregando a palavra para você. A igreja só está aqui porque acredita nisso. Quanta gente chegou aqui desacreditada, quanta gente chegou aqui, ninguém dava nada por eles, e vocês acreditaram nessas pessoas, e hoje elas são pastores, são ministros. Olhe bem. Aí ela vem, mas ela só quer pegar água, e esse homem não serve. Quando ela vai pegar água, Jesus fala assim, a tradução é minha, tá? Você me dá um pouco d'água, por favor? Ele nem estava com sede. Mas ela falou, como o senhor ousa falar comigo? Que eu sou uma mulher samaritana, seu estrangeiro. Sou uma mulher decente, não estou aqui para ser abordada por homem. Sabe de nada, inocente. Jesus olhou para ela e deve ter pensado, dona, sei até quem te pega, quem pegou, quem vai pegar, eu conheço tudo da sua vida. Eu conheço, é verdade, você vai encontrar com ele, você pode não saber nada a respeito dele, mas ele sabe tudo a teu respeito. Não interessa de onde você vem, pode estar debaixo de uma figueira, pode estar onde for. Ele sabe por onde você passou, quem te magoou, quem te ofendeu, quem te abandonou, quem te traiu. Ele sabe que não era para você estar vivo, mas você só está vivo porque ele marcou um encontro com você aqui hoje. E pronto. E pronto. Olha só. Ele falou para ela assim: ô dona, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem sou eu, quem é o que te diz, dá-me de beber, você que me pediria, e eu te daria da água viva, dona. Ela falou, o quê? Homem é tudo mentiroso. Já está querendo, falando que tem água. Se tivesse água, não estava me pedindo. Ó, falar uma coisa para o senhor. Escuta, o poço é fundo. A cordinha e o cântaro está comigo, tá? O senhor não tem com que tirar. Aí ele falou, vamos tentar de novo. Aquele que beber desta água aí, dona, do H2O do poço, tá vendo, lourinha? Tornará a ter sede.
aquele que beber da água que eu lhe der, não tem mais sede. Porque a água que eu lhe der, ele não está falando da sede da água, ele está falando da sede da vida, do prazer de viver, da satisfação de viver. É isso. Ele diz: eu coloco algo dentro de você, que você não vai ter necessidade de mais nada. Mas a dona está olhando para a água. Ô mulher, para gostar de homem de água. Ela falou assim: me dê aí um pouquinho então dessa água aí que o senhor tem aí. Onde é que está? No recipiente. Para que eu não volte aqui. Note que ela não quer mais voltar no poço. Não gosta do pocinho, não. Por que será que ela não gosta do poço? Porque todos os dias, provavelmente, ela vai ao poço, sim ou não? Porém, ela vai sozinha. Porque ninguém quer andar com... Não tem credibilidade. Não tem bom testemunho, não tem nada. E ficou chateadinha. Com o pocinho. Não gosta desse poço. O poço deve ter falado: o que eu te fiz? Nem te peguei, maluca. Vive uma vida torta e agora fica arrumando ideia. Olha só. Mas Jesus falou: já que não está funcionando com a água, vai lá e chama seu marido. Ela falou: marido? Ih, vamos voltar para a água que estava mais confortável. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: você disse a verdade. Durante a conversa, o marido fica para trás, a água também, a palavra adoração, servir, monte, Deus, entra na pauta. Jesus começa a explicar para esta mulher quem é que Deus está buscando: verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Conversas que ele deveria ter com Pedro, Tiago, João, Filipe, André, ele está tendo com a samaritana, explicando o dom de Deus, explicando quem Deus anda buscando e procurando. Que conversa sem pé e sem cabeça é essa que Jesus está tendo com essa estrangeira samaritana? Pois é. Enquanto Jesus está explicando tudo isso a ela, dizendo para ela, e ela acreditando que ele é o Messias, quem é que vem chegando? Os discípulos com as comprinhas. Chegou lá com as comprinhas. Quando eles estão chegando, a mulher rapou fora, saiu correndo, mas deixou o cântaro para trás e a corda. Por dois motivos: provavelmente para Jesus tirar a água, e depois porque ela está dizendo: eu já estou voltando, eu estou indo lá, mas eu já volto. Sabe onde ela foi? Na mesma cidade que os 12 discípulos foram. Os discípulos foram fazer compra lá, sim ou não? Quantas pessoas ele evangelizaram? Ninguém. Eles voltam de mão vazia. E está comendo. Jesus nem comeu, ficou só olhando. De repente, quem é que aparece lá na esquina, virando a curva assim? A dona. A dona foi lá na cidade e falou: aí, rapaziada, chega aí. Fui lá no poço. Vocês não vão acreditar. Quem estava lá? O Messias. Rapaz, falou comigo, Messias. Ele mudou minha vida. Eu imagino os caras olhando e falando assim: ô querido, ó, o Messias nunca ia aparecer para alguém com a vida torta igual a sua. O Messias ia aparecer, se tivesse que aparecer, para os certinhos. Como você disse que você, com a vida desse jeito, teve um encontro com o Messias? Ele mesmo disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não sei quem você é, o que você já fez, qual é o seu passado, qual é a sentença que dão a seu respeito. Eu sei de uma coisa: Deus tem um futuro para você que não tem nada a ver com o seu passado. Se as pessoas não acreditam em você, ó, beijinho no ombro, que se dane se acredita ou não acredita. Eu sei que vem ela, foi lá e falou para os caras: vambora gente, vamos lá ver o Messias. E os caras foram. A dona está... Eu imagino Jesus olhando para ela, trazendo aquele montão de gente e olhando para os discípulos.
Ele não está criticando, ele só está dizendo para mim, para você, por discípulos, para ela, que cada um tem a responsabilidade de mudar seu mundo. Aquele era o mundo dela, era a obrigação dela mudar seu mundo e não dos discípulos. Agora ela traz consigo aqueles homens e diz: olha, aquele ali é o Messias, o que não está comendo. Eles conversam com Jesus, pedem para Jesus ficar com eles alguns dias. Dias depois, aqueles homens chamam a mulher e dizem: mulher, no começo nós acreditamos porque você disse. Porque no começo é assim. Não tem nada de errado no começo da sua caminhada você começar com um pouco da experiência dos outros, mas isso precisa acabar. As experiências dos outros têm que dar lugar às suas próprias experiências. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, na sua casa, certo? No seu casamento, nos seus filhos. Está na hora do milagre parar de acontecer perto de você e começar a acontecer em você. Está na hora de parar de acontecer na casa do outro e acontecer na sua. Você vai dizer: o meu casamento, os meus filhos, a minha saúde, a minha comunhão com Deus. Pois é. Aquela mulher fez a diferença, porque Samaria era o mundo dela. Jesus pegou seus discípulos e foi embora. E Samaria recebeu a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Pois bem. Mas Samaria era muito pouco, né? Está ali entre Jerusalém, a Galileia. Aquele lugar era um lugar que, pelos discípulos, a salvação não chegaria, mas chegou. Mas ainda era muito pouco. Precisava ir mais além. O lado leste do Mar da Galileia, a terra dos gentios, Decápolis, as 10 cidades pagãs. Agora esse é o alvo de Jesus. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. E sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E os discípulos, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco e ele já quase se enchia. E ele estava deitado na popa do barco sob a almofada, e despertaram dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, disse ao vento: cala-te. Disse o mar: aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Versículo 1 do capítulo 5. Chegaram na outra banda, na província dos Gadarenos, ou dos Gezerenos, não sei como é que está a sua tradução. E agora o que vem de lá? Um cara pelado, maluco, cheio de demônio, correndo na direção de Jesus. Pensa, que visão do inferno. Aquele maluco correndo, peladão. Eu imagino os discípulos. Pô, acabamos de sair de uma tempestade. Lá vem o peladão. E veio ele. Todo mundo conhecia ele. Ele atacava as pessoas, gritava, se feria. As pessoas mudavam sua rota para não passar perto dele. Morava nos sepulcro. Ele se aproxima de Jesus e falou: que tenho eu contigo, filho do Altíssimo. Oh, filho do Altíssimo. Bom, não foi o homem que identificou Jesus. Não foi. Isso eu tenho certeza. Ele estava endemoniado. Então não foi ele. Ele nem conhecia Jesus. Não foi o Espírito Santo que revelou. O Espírito revelou a Pedro. E você, Pedro, quem dizeis vós ser o Filho do Homem? Pedro diz: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: aventurado é você, Simão Bajonas, que não te revelou a carne e o sangue, mas o Espírito do meu Pai que está em
E não era o Espírito do Senhor que estava naquele cara. Quem estava lá era Satanás. Então quem disse, chamou Jesus de filho do Altíssimo, é quem sabia que ele era filho do Altíssimo. E o diabo sabia que Jesus estava do outro lado para fazer alguma coisa. E o que Jesus veio fazer neste mundo foi destruir as obras de Satanás. Então o diabo sabia, o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo? O diabo sabia que o problema era entre ele e Jesus, e não o recipiente. Jesus falou, como é que é seu nome, ó, rapaziada? Falou, meu nome é Legião, porque nós somos um montão aqui alojado nesse maluco pelado. Jesus falou, não quero saber a quantidade, sai dele agora. Sai dele agora, vaza. Aí os demônios falaram, a gente pode entrar nesses porquinhos? Jesus falou, nos porquinhos pode, é só sair dele, não me perturba não. Aí entraram nos porquinhos, jogou os porquinhos lá dentro do lago, os porquinhos morreram tudo afogado. Rapaz, o cara tomou um banho, trocou de roupa, parou de ficar gritando, sentou perto de Jesus. Olha que beleza. Ninguém dava nada por ele, um endemoniado, esquisito, pelado. Seja franco. Olhe bem, ele estava lá do outro lado, onde Jesus não ia. E o que acontecia com ele, lá do outro lado? As pessoas tentavam prendê-lo. É claro, quem não consegue poder para transformar, tem de aprender. Um ambiente que não tem poder de transformação, tem que estabelecer um ambiente de prisão. Essa é a grande verdade. E por que é que do outro lado não tinha transformação? Porque Jesus não estava lá. Porque assim que Jesus chegou com ele a transformação. O cara pelado agora está vestido. O insano agora está com juízo. Quantos camaradas chegam? Eles veem o cara vestido, sentado e em perfeito juízo. Os camaradas procuram os porquinhos. Cadê os porquinhos que estavam aqui? Alguém falou, foi aquele lá, ó, matador de porquinho, que matou os porquinhos dos 6. Ele foi lá e falou para Jesus, ó, vai embora, o senhor não é daqui, volta para lá, ó. Jesus falou, beleza, valeu. Aí o ex-endemoniado, vestidinho, bonitinho, falou assim, aí Jesus, deixa eu ir com o senhor. Jesus falou, não vai rolar não, já está completo aqui o time, tá? Vai para sua casa. Eu não vim aqui para levar você comigo, eu vim aqui para ficar com você aqui. Eu vou ficar em você aqui. Eu estou indo embora, mas eu vou ficar em você. Vá para a tua casa, vá para os teus e mostra para eles quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia de ti. Aí eu acho maior barato. Eu imagino ele indo para cá. Pensa, assim, eu fico construindo a imagem na minha cabeça. Ele indo para casa assim, ó, vestido, e a família olhando. Olha lá, parece o... Será que é ele? Mas está vestidinho. Não está mais doido não. Não. Eu acho maior barato quando Jesus muda a vida da gente, que as pessoas começam a olhar a gente com desconfiança. É ou não é? Antigamente as pessoas tinham certeza de quem você era. Agora ela já tem dúvida. Ó, parece ela, ó, só está com a língua menor. Menina, está quieta, não fala mais dos outros. Será que está doente? Eu acho que vai morrer. Lembra quando as pessoas chamavam a senhora de mulher peixe? Lembra disso? Tempo antigo. Tá certo? As coisas mudam. Quando Jesus chega, o passado fica para trás.
Tem muita coisa do seu passado e do meu que eu não tenho honra, que eu não gostaria de ter vivido, mas vivi. Eu gostaria de ter vivido num lar direitinho. Meu pai casou 8 vezes. Ele, Fábio Júnior e uma turma. Acho que era da mesma turma. Eu já vivi coisa que eu me envergonho, mas não me matou, não me destruiu. Ele me achou como achou aquela mulher. Ele me achou como achou aquele homem. Eu estava pobre, cego, nu, eu não era nada. Ninguém acreditava em mim. Eu fui dar meu primeiro beijo com 17 anos. 17 anos, nenhuma menina queria namorar eu. Morando em Xerém, um lugar pequenininho, um pai desse jeito, com aquele montão de mulher. Qual é a mãe séria e pai sério que gostaria de um filho de um indivíduo desse? Eu beijava espelho, porque as meninas queriam beijar, eu não. Beijava mesmo. De olho aberto para ter emoção, eu beijando eu. Feio, não tinha nada. Uma reputação ruim. Mas um dia ele olhou e falou assim: é esse aí mesmo. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi alguém dizer que eu ia viajar o mundo. Eu pertencia a uma igreja dessas pentecostal, sabe? Do manto. Eu estava lá sentado. Tinha um vaso, né? Fogo puro. Botou a mão na minha cabeça e falou assim: eu vejo você com uma mala no aeroporto, viajando no mundo. Eu falei: esse maluco fumou o quê, rapaz? Onde? Aquela época, Ezequiel, o pessoal botava terno para andar de avião. Passar de avião, você tinha que vender um rim para ir e outro para voltar. Tinha que fazer diálise depois. O cara bota a mão na minha cabeça e disse que eu ia viajar o mundo. Eu falei: deve ser um maconheiro sem vergonha que veio no culto. Você pensa que eu acreditei? Tem que ter fé para se cumprir. Tem não, meu filho. Precisa não. Se ele falou, você precisa ter fé para manter. Você precisa ter postura para levar adiante. Botar nas suas costas e fazer com que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Então eu não sei de onde você veio. Eu sei que ele pegou uma maluca que virou missionário lá em Samaria. Um pelado. Jesus falou: vai para sua casa. Capítulo 5. Capítulo 7. Finalzinho do capítulo, versículo 50, 51. E ele volta àquelas terras, pelos termos de Tiro e de Sidom, entrando pelo território de Decápolis. 2 anos e meio depois, Jesus volta lá. Capítulo 8, os primeiros versículos. Ele vai fazer lá a segunda multiplicação dos... Tinha 4.000 pessoas, sem falar mulheres e crianças, para ouvir Jesus pregar e depois comer, porque crente... Pergunto eu para os irmãos, durante esses 2 anos e meio da primeira visita até a segunda, quem foi que Jesus deixou lá para pregar a sua palavrinha? 3 palavrinhas. O ex-pelado, que agora está vestido. Pastor, o que o senhor acha disso? Eu acho que todo mundo tinha que ter um demônio. O Ezequiel, ou acho, pastor. Ou acho. Porque ia ser tão fácil de pastorear. Por quê? Porque se todo mundo tem um demônio, o que você faz? Faz só um modelo de culto, exorcismo. Vem aqui, você é demônio agora, sai, entra nos porquinhos, vaza. Aí o demônio sai e a pessoa fica boa. Qual é o problema? É que a maioria das pessoas não tem demônio. O que está na pessoa é a própria pessoa, Ezequiel. E aí nós não podemos expulsar dela ela.
Como é que eu vou falar agora? Sai daí, Cláudio! E tu aplaudiu? Você está rindo, mas o assunto é sério. Ô, gente, tem um mundo para mudar. Esse mundo é o seu. Você tem que sair daqui, certo? Agora, qual é a grande questão dos dois textos? É que antes de mudar Samaria, o Evangelho mudou a Samaritana. Antes de mudar a Decápolis, o Evangelho mudou o ex-endemoniado. O grande problema é que as pessoas querem que o Evangelho mude seu mundo, se ele não foi capaz de mudar nem você mesmo. O Evangelho poderoso, ele muda primeiro você, depois muda seu mundo. Entendeu, sogra? Tem que mudar a senhora, entendeu, nora? Entendeu, marido? Que agora eu vejo os caras assim aí, ó. Muda primeiro para eu mudar depois. É o seu mundo. Não interessa quem você foi. É só uma questão de tempo. Eu pergunto a você e deixa eu voltar na Samaritana. Olha só. Deixa eu ver aqui meu horário para não passar. Já estou terminando. Olha só. Escute aqui. Pense comigo. Você olha para a Samaritana. Ela gostava do poço, sim ou não? Lembra? Ela gostava do poço? Mas depois que no poço ela encontrou Jesus e teve sua vida transformada, você acha que ela tinha uma nova visão do poço? Sim ou não? Você acha que agora que o Evangelho alcançou não apenas aqueles homens, mas provavelmente um grupo maior, ela poderia ir agora pela manhã buscar água com as outras mulheres? Sim ou não? Porque o lugar da sua vergonha, Ele vai te dar dupla honra.